O Círculo Interno é o núcleo máximo de poder da Camarilla, formado por antigos e influentes membros que orientam os rumos das sombras. Acima dos Justicares e distantes dos conflitos cotidianos, sua autoridade sustenta a estrutura da seita. Em momentos extremos, pode ainda nomear um imperador. A Torre de Marfim e o Inner Circle são coisas um tanto diferentes. A Torre de Marfim, na verdade, é vista mais como a instituição geral da Camarilla, enquanto o Inner Circle, o Círculo Interno, é quem realmente governa toda esta parada. A Camarilla, ou a Torre de Marfim, é basicamente a instituição neofeudal que os vampiros participam para poder manter o controle sobre eles mesmos e também sobre a máscara. É uma grande conspiração global que faz com que os vampiros fiquem escondidos. O importante é saber que esse poder não é dividido. A grande estrutura do Círculo Interno, eles comandam a Camarilla das sombras. Eles fazem o melhor possível para eles e para os seus planos. Geralmente nos meus vídeos eu falo que sempre tem um peixe maior no oceano. Aqui, neste caso, é um dos raros momentos que a gente fala, peixe maior pode até ter, mas tem que ser um peixe muito, muito grande. E é claro que tem suas teorias e conspirações, mas só que isso já é uma história muito mais maluca. Aqui a gente vai ter que falar um pouquinho sobre um cursinho básico da Camarilla, de como ela surgiu, de como surgiram um tantinho dos Justicares e quem foi o primeiro Círculo Interno, para a gente entender a potência destes membros da Camarilla, ou melhor, membros fundadores, pelo menos na época. Há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, tinham dois probleminhas acontecendo ao mesmo tempo, que é a Inquisição e a Revolta Anarquista. Revolta Anarquista que não tem ligação com os anarquistas atuais, eles têm ligação com o Sabá. Com toda essa zona acontecendo, vampiros sendo caçados, vampiro matando vampiro, tudo uma maravilha, tudo uma delícia, eis então que os Ventrus, basicamente, fazem uma convenção, chamada Convenção dos Espinhos, juntam alguns dos clãs para assinar esse tratado e então formam a Camarilla. Antes, os vampiros já tinham esse tratado meio que não verbal, era um acordo entre vampiros. Este acordo, claro que falava sobre já a máscara, que já era algo que já estava sendo meio que colocado, e também um pacto de não agressão. Este documento demonstra o nascimento de uma instituição governada com leis com caramba 4. Aí também que nascem as 6 tradições. Estes vampiros super mega importantes que fizeram este acordo foram os primeiros Justicares. Um para cada um dos clãs originais, que na época ainda contava com Brujah e com Gangrel, que ficaram meio que organizando a bagalha toda. Só que toda essa estrutura foi crescendo, porque que vampiro não quer a proteção contra a Inquisição e contra a Revolta Anarquista? Todo mundo queria, então como todo mundo queria, muita gente começou a aderir ao movimento, e a Camarilla começou a crescer, até que perceberam que melhor então a gente não ficar mais tanto à vista, né, os Justicares, se tornar um outro corpo e vai ter outros Justicares, para ter uma organização de verdade, porque essa organização tá meio bamba, tá meio sem rumo. Logo, os primeiros Justicares se tornaram a primeira formação do Círculo Interno. Claro que, depois de um tempo, a Revolta Anarquista termina, começa o Sabá, a Camarilla e o Sabá já nascem em guerra, na verdade a guerra começa por causa disso, a Inquisição dá uma abaixada. Então daí a gente vai entrar meio que em tempos já dessa parte, até né, noites modernas, fica meio que tudo na mesma. Claro, questão do V3 e V20, depois no V5, então vai ter a queda de Viena e as coisas ficam mais perturbadas. Mas a história básica é essa. Vamos falar sobre as tradições, que é uma coisa muito importante e que é um dos objetivos principais do Círculo Interno, ou pelo menos dizem que é. Vamos lá, tudo em Vampiro à Máscara a gente tem que desconfiar. A Camarilla foi feita para conseguir seguir as tradições, ok, mas também para acumular poder para eles mesmos, para fazer os próprios planos. Você pode fazer literalmente o que você quiser, o Inner Circle inteiro servindo a verdadeira mão negra. Ok, isso pode ser verdade, mas é meio maluco. A primeira tradição é a tradição à máscara, é o ato de se esconder dos vampiros. Essa é a primeira tradição por um bom motivo. A tradição do domínio, onde o vampiro vive, né, as terras dele têm que ser respeitadas pelos outros. A tradição da prógene, então você precisa de autorização para abraçar, para fazer novos vampiros. A próxima é a tradição da responsabilidade, que é basicamente um adendo da outra, que é: caso a sua cria faça merda, você é quem paga. Claro, enquanto ele tá no estado de Shielder, mas eu vou falar mais sobre Shielder num vídeo específico que vai sair literalmente semana que vem. A da hospitalidade, que assim como os outros devem respeitar o seu domínio, você deve respeitar aqueles que estão no seu domínio. E a destruição, que apenas um membro poderia autorizar a destruição de outro na cidade, que seria o
Prince. Claro que os Justicares podem passar por cima disso. Vamos falar um pouquinho sobre os representantes iniciais dos vampiros. Importante saber que hoje em dia ninguém realmente sabe se eles continuam lá, se eles não estão mais lá, se foram destruídos. Tudo isso é um mistério dentro do jogo. Tem a lore, mas assim, quem tá realmente lá hoje em dia, ninguém sabe. Tem V3, V5, então é complicadinho. A Dana dos Brujas, o Milov do Gangrel, a Camila dos Malkavians, Joseph Van Bauren dos Nosferatus, Rafael de Corazon, Toreador, o Mr. Falcon, ou Falcon, dos Tremere, Hadestat dos Ventru, que é um nome genial. Seguinte, quer saber mais sobre esses personagens e outras coisas? Vai deixando aí nos comentários que eu pretendo fazer muitos vídeos sobre personagens oficiais do Vampiro à Máscara, assim como meus vídeos sobre cargo, não é pra falar, você tem que usar os cargos desse jeito, tem que usar os NPCs desse jeito, assim pra vocês conhecerem alguns NPCs, alguns dos cargos, falar sobre, com certeza, as minhas personagens favoritas, que é a Catarina, a Sábia, a Janet e a Therese do VTMB, que eu amo as duas, e a Lucita de Aragão. Personagens que eu amo, e com certeza o Hadestat, porque ele tem um nome foda pra caralho. O que o Inner Circle faz e como eles fazem? É uma pergunta desgraçada, porque assim, o Círculo Interno é uma daquelas instituições tão efêmeras, tão... que é difícil você falar o que eles fazem de verdade. Mas a gente vai tentar explicar o que acontece. A cada 13 anos eles se juntam para decidir a direção que a Camarilla vai. Como assim? Exatamente. Como assim? Eles pensam, a Camarilla deveria gastar menos em lápis. Vão avisar todos os príncipes de todos os lugares que a Camarilla quer que gaste menos lápis. É mais ou menos por aí. É meio que uma megacorp. Como por exemplo, agora os sangue fracos não são mais mortos na vista, no V5. Isso aí teve que passar pelo Círculo Interno. Então é uma ordem direta que os príncipes receberam. Falaram, ó, a partir de agora sangue fraco também é quase gente, tá? É quase vampiro. Aí fala, ok, é quase vampiro, pode ficar lá. Mas também não tem cargo, também vamos lá, vamos com calma também. É um exemplo do que o Inner Circle poderia ter feito para poder levar a Camarilla para frente. A Camarilla é um secto que ele quer autopreservação. Todo secto, toda empresa, todo reino, todos estes querem autopreservação. Às vezes vão tomar alguns passos burros nessa autopreservação? Vão, é claro, porque a Camarilla é uma instituição antiga, feita por vampiros antiguíssimos. Eles querem salvar o próprio rabo, só que eles não têm esse contato com o dia a dia moderno. Esse é um dos grandes defeitos do Inner Circle. Eles tomam decisões lá literalmente das suas torres de marfim, das Ivory Towers, e os mortais estão ali no dia a dia. Só que o que esses caras aqui falam tem influência nesses, mas o que esses caras aqui falam nem chega aqui em cima. Eles querem movimentar a Camarilla para benefício próprio, o que eles querem é eles mesmos. Claro que a sobrevivência há de estar entre eles, mas pode ser que um deles seja um cultista do fim do tempo. Esse tipo de lacuna é deixada de propósito para você, narrador, narradora, fazer o seu jogo. Claro que um jogo político para chegar lá em cima é muito longo, mas é bom você ter uma ideia do que está acontecendo. Sempre pense nisso. A Camarilla não tá para proteger os vampiros como um todo. Está lá para proteger o poder dos vampiros muito velhos para poder controlar os outros vampiros. Só que para poder controlar os outros vampiros, eles precisam que esses vampiros sejam não vivos, né? Existindo. E aí começa toda essa manipulação em milhares e milhares de camadas. É isso que a gente tem que colocar em mente em Vampiro à Máscara para manter o tom do jogo. Não é por bondade, não é porque o Hadestat era muito bonzinho, ele amava o seu clã. Ele quer poder para influenciar o próprio clã e o resto. Além deles deixarem a Camarilla nos trilhos que eles querem, eles também vão decidir quem são os Justicários, então a decisão é deles. Ponto final, né? Pode ter campanhas, tal, sei lá o que, mas a decisão final, martelo que bate, é o deles. Quando tem grandes conflitos na Camarilla, também são eles quem fazem, onde pode ou não haver um domínio. Então tem um domínio novo na Camarilla, quem decidiu foi eles, não foi tipo, vou lá pegar um principado. Você pode até falar, eu sou o príncipe, mas a Camarilla não deixou, a Camarilla não deixou. Então eles decidem tudo que é de estruturação grande. Se tem um novo príncipe, a decisão é deles. Se tem um novo Shikar, a decisão é deles. Se tem um conflito entre as duas cidades e as duas são obrigadas a parar de lutar, a decisão é deles. Se a Camarilla vai se expandir para territórios do Sabá para poder ganhar mais coisa, a decisão é deles. Essas coisas globais, quem decide é o Círculo Interno.
Você chegou mais ou menos à metade do vídeo, se puder deixar aquele like, comentário e principalmente se inscrever no canal. Estamos chegando em algumas metas bem legais no canal, agradeceria demais. Bora continuar com esse vídeo. É porque tem todo esse mistério de quem tá lá de verdade, quem são, quem não são. Isso é bem simples. Tem dois motivos, e os dois motivos são bem interessantes. O primeiro é para você, como narrador, narradora, fazer o que você quiser. Você pode inventar as coisas que tá tudo certo, tá tudo legal. E é bem mais interessante mesmo. E o segundo é para proteção do próprio círculo interno. Se ninguém sabe quem são, onde comem e o que fazem, não tem como caçar. Se nem mesmo os Justicares soltam essa informação, eles sabem quem são, mas não soltam essa informação, bom para eles, entendeu? Bom para o círculo interno. Se nem os Princes sabem quem são, melhor ainda, não tem como ser pego. Um problema que está surgindo no V5 é que os anciões estão sendo chamados por beckoning, né, o chamado. E esse chamado afeta quanto mais antigo, mais vontade de ir lá lutar a jihad. Então assim, é uma coisa que tem que ser pensada de como é que você, vai narrar o V5, iria fazer essa troca. Ou será que, não, na verdade eles estão deixando ali os carniçais deles em alguns momentos e eles não acordam muito, acordam só a cada 13 anos para decidir algumas coisas, tem um torporzinho, tem alguma coisa, são representantes, são vampiros anciões para época e não ancião de verdade. Tudo isso vai ter que resolver de uma forma lógica, porque afinal de contas a Camarilla, ela continua com toda a sua estrutura antiga, ela só ganhou alguns membros extras. Essa pedra foi melhor do que eu pensava. E finalmente nós temos o Imperator, né? O Imperador. Imperador em latim. Imperator? Eu não sei, eu não falo latim. Eu amo esse cargo, tá? Não é meu cargo favorito da Camarilla, mas eu amo esse cargo porque é um cargo extremamente raro. O que o Imperador faz? O Imperador, ele faz muita coisa. Mas como ele nasce? Quando tem algum problema gigantesco, mas assim, nossa senhora, o Sabá inteiro se organizou no Brasil e tá subindo pelo México. Cara, a gente não tem tempo de ficar organizando todo mundo, a gente não tem tempo de fazer nada. Os Justicares vão ficar batendo cabeça, tentando arranjar um novo plano, e sei lá o que, ferrou de vez. Aí o Círculo Interno nomeia um Imperator. Esse Imperator acima dos Justicares. Então ele não existe, no dia a dia o Imperator não existe. De vez em nunca, o conselho vai lá e nomeia um deles. Esse é um grande general, ele é um grande desgraçado que manda no resto. O conselho continua no seu poder máximo, em vez de ter 7 Justicares, tem esse Imperator que manda nos 7 Justicares, e aí acabou o papo. É um grandíssimo general de guerra, ele faz o que quiser na questão de guerra. Para quem for aficionado por, ou quem gostar pelo menos um pouquinho, é basicamente a mesma coisa que acontece com o Império Romano, literalmente assim que Júlio César sobe ao poder. Ele vira Imperator, o conselho dá o poder máximo para ele, só que na Roma Antiga, o Imperator ficava acima do conselho. Aqui ele fica abaixo, porque já viram que na Roma Antiga não funcionou. Mas é basicamente a mesma coisa e possivelmente vai ter o Júlio César na capa para ir na guerra contra os inimigos da Camarilla, também conhecidos como Sabá. Eles são extremamente raros, então assim, quem vai ser o Imperator da minha crônica? Não precisa pensar nisso, porque a menos que seja um evento muito global, você não vai precisar pensar nisso, eles não precisam nem mesmo existir. O conselho não tem um Imperator na língua ali, vamos colocar ele. Não. Surgiu o problema, eles vão decidir quem vai ser o melhor para decidir esse problema. Possivelmente vai ser um dos Justicares, mas é um possivelmente. Cargo abaixo deles é o tal do... eu tenho que ler aqui. Dux Bellorum. De 1 a 3 desses daí, que são os seus encarregados diretos, que vão fazer outras coisas. Assim como os Justicares têm seus encarregados diretos, os Imperators também têm os seus encarregados diretos. Eles fazem lá, eles são os porta-vozes dos Imperators. É a mesma coisa de sempre, né? A voz do Imperador é uma coisa, a voz do Dux é reduzida, porque afinal de contas não é o próprio Imperador. Isso, na prática, na teoria, eles são os enviados, emissários dos Imperadores. Tem cargos que eu não falei? Eu acho que sim. Se você acha que eu não falei de algum cargo, me deixa aí nos comentários que eu posso falar. Tem um vídeo meu que é o Poder por Detrás do Trono,
que é um nome bem religioso até, que fala sobre alguns cargos menores, como por exemplo da Arpia, do Shadow, do Principal Faith, do Chanceler. Eu falo desses cargos nesse vídeo porque eu não queria fazer shorts, então eu fiz um acumulado destes. E também, por exemplo, do Inner Circle não vai ter um vídeo só do Imperador. Eu falei só do Imperador aqui, assim como dos Myrmidons e dos Whips, eu falei junto com o dos Primogênitos. Eu tentei ser o mais breve possível, ao mesmo tempo que o mais completo possível. É uma linha tênue aí de vídeos. Então você fala assim, Douglas, eu acho que você deveria fazer um vídeo sobre X ou Y dos cargos da Camarilla. Eu vou falar, bem, vamos ver o que acontece. Pode ser que eu expanda isso, pode ser que eu refaça tudo. Ninguém sabe a minha mente por detrás. Tudo isso é o projeto By Night, de como fazer um By Night. Mas assim, sair tão longe assim? Na minha mente precisa. E agora também eu quero a ajuda de vocês. O próximo vídeo sobre isso vai ser um vídeo sobre hierarquias da Camarilla. Então eu vou fazer um fluxograma bem interessante para todo mundo, para falar como é que funciona isso. E vai ser bem interessante. Vou começar a trabalhar nele literalmente depois que eu terminar isso aqui, porque vai ser um fluxograma que eu quero que seja bem completinho para todo mundo, e depois eu vou liberar ele lá pelo Discord, assim como alguns dos documentos que eu preciso liberar para alguns de vocês estão pedindo já há muito tempo. Eu peço desculpas, eu tô literalmente sem tempo. Eu vou colocar então em votação qual o próximo secto que eu deveria falar, anarquistas ou sabá. Mas anarquista é muito mais fácil de falar. Mas eu tenho muito a falar sobre os anarquistas, porque os anarquistas têm coisas por detrás de tudo que eu gostaria de falar. Não por detrás de tudo, mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre eles no geral. Vai ter mais um vídeo então sobre a Camarilla, e aí depois a gente dá uma olhadinha, tá bom? Então, pra quem chegou até aqui, deixa aquele like, comentário, se inscreve no canal, que eu vejo todo mundo aí na próxima.